Olá, colegas. Vamos fazer uma revisãozinha de C Sharp, a linguagem que vai cair na prova. Que tal? Então, eu vou estar usando esse compilador online aqui, que eu só taquei no Google C Sharp Online Compiler, que foi esse programa, me deu esse Programmix. Então, bora lá. A primeira coisa que é interessante a gente pensar é qual paradigma de programação C Sharp trabalha, certo? Pela palavra classe aqui a gente consegue ter uma ótima dica que é programação orientada a objetos, que é uma linguagem do tipo imperativa, certo? Aquela que a gente vai descrever o passo a passo de como é que a gente quer que ela funcione. Então, vamos dar uma lembradinha como é que funciona a orientação a objetos. Eu acho que isso não vai cair na prova, mas não sei, é interessante saber, né? Então a gente pode imaginar que a gente vai ter a classe é como se fosse uma forma de biscoito e objetos são os biscoitos que a gente vai gerar com essa forma, com essa forma. Isso. Então se tiver uma classe pessoa, a gente poderia pensar o que que todo mundo tem, certo? Todo mundo tem então um nome. Ô, droga. Calma aí. Todo mundo tem um nome, todo mundo tem uma data de nascimento, data de nascimento, e a gente pode criar um método aqui para calcular uma função, né, que calcula idade, que isso vai pegar a data atual, o dia de hoje, vai subtrair da data de nascimento e vai calcular a idade, certo? Então essa é a forma de biscoito pessoa. E com isso a gente consegue criar vários biscoitos, vários objetos, que são vários objetos de pessoa, certo? Então cada um vai ter aqui o nome, vai ter seu próprio nome, vai ter sua própria data de nascimento. Então todos eles vão ter nome, data de nascimento, nome, data de nascimento. Deu pra entender, né? Então a gente tem uma classe e com ela a gente vai criar vários objetos daquele tipo. Então a gente tem uma classe pessoa e vai criar vários objetos, várias pessoas. Cada uma vai ter seu próprio nome, sua própria data de nascimento, tudo isso, né? Então, voltando aqui pro compilador, aproveitando coisas que a gente não vai, que provavelmente não vão cair na prova, vamos comentar sobre o que significa cada coisa desse cabeçalho, que eu acho interessante saber, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é esse using system, que a gente está chamando de biblioteca sistema. Está dizendo que a gente está usando essa biblioteca sistema. Então, a gente pode imaginar que só a linguagem, ela já tem várias funções e coisas assim, mas ela quer ter, tipo, é legal a gente deixar a linguagem mais curta possível, porque nem todo mundo vai usar tudo que tem na linguagem. Então, por exemplo, se a gente tivesse funções para acessar a internet, nem todo mundo vai usar isso em todos os programas, então não seria legal ter isso na linguagem, porque ia deixar muito pesado, mais lento, coisa assim. Então a gente cria uma biblioteca com essas funções específicas para acessar a internet. Ou nesse caso a gente tem uma biblioteca específica chamada sistema, que vai ter funções para a gente lidar com coisas do sistema, por exemplo, conversar aqui com o nosso console, com o nosso terminal, para a gente conseguir escrever linhas de texto, receber entradas de linhas de texto, coisas assim. Então é isso que essa linha está falando, a gente está usando essa biblioteca chamada sistema. A próxima linha que a gente tem Então, a próxima linha que a gente tem é essa do namespace chamado espaço, certo? Então a gente pode imaginar a namespace que está contendo tudo isso aqui, né? Então a gente pode imaginar que o namespace ele é um espaço de código com um nome, certo? Que o nome, nesse caso, é espaço. Então a gente pode imaginar, a gente tem essa função main aqui. Então se a gente imaginasse que na biblioteca sistema ele também tem uma main, se não existisse namespaces, ia ter duas funções com o mesmo nome, certo? E aí quando a gente for chamar uma função main, como é que ele sabe que é da biblioteca do sistema? Como é que ele sabe que é desse código aqui? Ele não ia saber, certo? Então por isso que tem um namespace, e agora a gente pode ter, tipo, se a gente quiser chamar a função main do sistema, lá dentro, o biblioteca sistema provavelmente vai estar usando o namespace sistema, a gente pode dar sistema.main, ou aqui, se a gente quiser usar esse main aqui embaixo, a gente vai chamar então aqui espaço.main, então com isso a gente consegue repetir nomes no nosso código, coisa assim, sendo que eles vão estar, a gente vai ter sempre a segurança de que a gente não vai estar colidindo o nome, né, colocando o mesmo nome em duas coisas diferentes e gerando um problema, certo? Agora a próxima coisa que a gente tem é essa linha de classe, lembra? A classe como se fosse a forma do biscoito. Então, no caso, o nome da nossa classe é Hello World. Antes, no exemplo que eu tinha dado era a classe pessoa, aqui a gente tem uma classe Hello World que vai criar objetos Hello World, né? Legal.
E a próxima coisa que a gente tem, então, é a nossa função main. Essa aqui é a função principal do código. É a função main, a função principal. E ela que vai estar executando as coisas principais do código, certo? Então o nome dela é main. Aqui são os atributos, né? Os valores que ela recebe, que são do tipo string, do tipo texto, com o nome de args. E a nossa função main, ela retorna void, né? Então ela não retorna nada. Ela poderia retornar um número, retornaria inteiro, poderia retornar uma string, que seria string, né? Mas como é a função main, ela vai rodar durante o programa todo. Quando o programa acaba, tu meio que não tá esperando nada, então retorna void, certo? Esse static é só pra meio que manter ela viva, certo? Então tu imagina que ele não vai querer apagar as coisas da função main, mesmo quando não estiver usando a função main. Não precisa entender exatamente isso agora. Esse público é a mesma coisa que esse público aqui em cima. Quer dizer que a gente pode chamar ela por coisas de fora, certo? Então, fora da classe Hello World, a gente pode chamar outras partes do nosso código podem chamar essa função main. Se ela fosse privada, só funções da mesma classe poderiam chamar função main. Não sei se fez muito sentido, não precisa fazer muito sentido. A única coisa que você tem que entender, então, é que a gente está criando uma classe chamada Hello World, e dentro dessa classe a gente tem a função que não retorna nada, retorna void, com o nome de main, que é a função principal. E aqui, finalmente, dentro dessa função main, finalmente, é onde a gente vai escrever o nosso código que a gente quer executar. Que aqui, então, no caso, a gente só está chamando o console, que é esse terminal aqui, nesse canto aqui, e está mandando ele escrever a linha, write line, e o texto que a gente está mandando ele escrever é Olá Mundo. Então, se eu rodar, isso aqui vai escrever Olá Mundo. E funcionou perfeitamente. Eu poderia mudar isso aqui para, por exemplo, texto 2. E ele vai pintar texto 2. E é isso, certo? Então, a aula inútil é essa. A próxima já vai ser útil. Espero.